Olá pessoal, uma dúvida super comum é: doutora, eu sou deficiente auditivo ou uni ou bilateral. Será que eu tenho direito a vaga especial em estacionamento? Aquelas vagas com o símbolo de cadeirante, as vagas PCD? Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vaga especial em estacionamento. Deficientes auditivos teriam direito ou não? E aqui eu já vou pedir para que, se você é deficiente auditivo, para que você coloque nos comentários. Você conseguiu a credencial no Detran para usar essas vagas? Coloque nos comentários se você conseguiu. E se você não conseguiu, me diga o que aconteceu, qual foi a dificuldade. E quem conseguiu, coloca pra gente também se foi difícil, se foi fácil, se foi muito burocrático. É importante aqui porque outras pessoas leem o seu comentário e vai ajudar um pouquinho no processo dela também. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista, e eu vou pedir para você curtir esse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo e para você se inscrever no nosso canal. Então, para começar o vídeo, de onde vem esse direito? Onde está previsto a vaga especial para pessoas PCDs? Está no artigo 47 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse artigo fala: em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Alguns pontos importantes aqui. Primeiro ponto aqui desse artigo: para veículos que transportem pessoa com deficiência. Ou seja, o deficiente pode ser o motorista ou o passageiro. Segundo ponto: pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade. Então, seriam todas as pessoas com deficiência que teriam esse direito? Não, apenas aquelas com comprometimento de mobilidade. Ou seja, pessoas que tenham comprometimento de locomoção, de se deslocar. E aqui o ponto mais importante é: o paciente com deficiência auditiva, ele teria comprometimento de mobilidade ou não? Uma coisa que é muito intuitiva e que é muito fácil da gente imaginar é que uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo, um cadeirante, com certeza ele tem dificuldade de mobilidade, de locomoção. Mas será que uma pessoa com uma deficiência sensorial, como deficiente auditivo, ele teria essa dificuldade de mobilidade? Pois é. E aqui eu fui pesquisar mais. E esse ponto, ele é muito delicado. Quando eu fui fazer uma primeira leitura, eu realmente achei que fosse uma exclusividade de deficiência física. Mas aí quando a gente para e pensa com mais a fundo e que eu fui pesquisar, a gente percebe que a lei ela não limita esse comprometimento de mobilidade aos deficientes físicos. Deficiências sensoriais também podem se enquadrar nesse ponto. E hoje em dia, na literatura, já temos estudos mostrando que pacientes com deficiência auditiva, eles apresentam sim comprometimento de mobilidade. Pelo déficit sensorial, a localização do paciente no espaço ela é alterada. O paciente tem dificuldade em se localizar muitas vezes em ambientes maiores, com muito movimento. Muitas vezes o paciente se sente perdido, por exemplo, numa rua ou num estacionamento com muitos carros. Então, tudo isso vai comprometendo a mobilidade, a locomoção do paciente. Além disso, os pacientes com deficiência auditiva, eles têm também algumas limitações, como de equilíbrio, muitas vezes eles têm algum déficit labiríntico associado. Esse paciente pode ter mais suscetível à queda, com isso ele começa a ter medo de algumas situações, e aí vai desencadeando uma série de questões no paciente que fazem com que ele tenha uma restrição de mobilidade. Por exemplo, aqui eu tenho um estudo de 2024 que ele traz uma associação entre perda auditiva e mobilidade em adultos de todas as idades. Foi uma pesquisa bem ampla envolvendo cerca de 30 mil pessoas e aí se concluiu que a perda auditiva, dificuldade auditiva, está associada com piora de mobilidade em adultos americanos e pode ser um preditor muito forte de risco de quedas, tanto em adultos jovens quanto em idosos. Ou seja, pacientes com dificuldade auditiva têm sim alteração de mobilidade, têm restrição, têm comprometimento de mobilidade.
E essas pessoas, além disso, elas têm maior risco ao se deslocar, têm maior risco de quedas. E outro estudo que eu achei que é super interessante é um estudo brasileiro, publicado em 2019, que o título é Mobilidade Urbana Ativa de Adultos com Perda Auditiva e a Percepção sobre o Ambiente, um estudo multicêntrico. E esse estudo também traz aquilo que o anterior colocou, que pessoas com perda auditiva, elas percebem negativamente o seu ambiente, ou seja, elas têm um déficit sensorial, uma dificuldade de conseguir compreender as informações que estão acontecendo ao seu redor. E com isso elas tendem a se deslocar menos, tanto de forma numa caminhada, quanto de outras formas de mobilidade, e que essas pessoas tendem a ter, com isso, um comprometimento de sua mobilidade, quando comparada a uma pessoa sem perda auditiva. O que esses estudos trazem, como qual a causa desse comprometimento de mobilidade? A perda auditiva faz com que a pessoa tenha dificuldade em compreender as situações do ambiente, de se localizar. Com isso ela começa a ter medo, receio de se deslocar, pelos riscos que ela percebe também, de muitas vezes não conseguir escutar alguma coisa em um carro e não conseguir se proteger de algum perigo que aconteça. Por isso a dificuldade de mobilidade dessas pessoas, além dos riscos que ela tem, de ter maior risco de queda, maior risco de ter alguma dificuldade ali no seu deslocamento. Então, o que acontece com essas pessoas é que elas tendem a ficar mais em casa, tendem a sair menos. Por exemplo, imagina comigo, uma pessoa com deficiência auditiva que precisa ir ao shopping. E aí ela entra no estacionamento lotado, para super distante da entrada do shopping. E aí ela tem que se deslocar um tanto grande ali do estacionamento, com risco de não perceber algum perigo, por exemplo, algum carro, com risco até de um atropelamento, com risco de queda, porque esses pacientes têm maior risco de queda do que uma pessoa sem deficiência auditiva, e também com uma dificuldade de mobilidade por uma questão psicológica mesmo, de medo. Agora você imagina comigo essa pessoa tendo direito a uma vaga especial, próxima à entrada do shopping, onde ela não vai ter dificuldade de deslocamento, onde ela não vai sentir medo ao se deslocar, por risco de queda, de acidente. Com certeza essa pessoa vai ter mais tendência a querer sair de casa, a querer socializar, a ter uma vida o mais normal possível, o mais próximo de uma vida normal possível. E a gente consegue perceber realmente a importância da vaga especial para os pacientes que tenham deficiência auditiva. Concluindo, os pacientes com deficiência auditiva, eles têm sim um comprometimento de mobilidade e por isso têm direito à vaga especial, PCD, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu espero que você tenha gostado. E eu queria aqui agradecer aos inscritos que deixaram seus comentários pra gente, que fez a gente ajustar um pouquinho a nossa visão sobre o tema. Deixo aqui o meu muito obrigado a vocês. É muito bom ter a participação de cada um aqui no canal conosco. Todos vamos crescendo junto assim. Se você gostou, peço para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe e para que você se inscreva no nosso canal.